Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. Olha, a gente abre essa edição com uma notícia muito triste. Pelo menos 7 pessoas morreram e 22 ficaram feridas depois que um ônibus tombou em uma ribanceira no Rio Grande do Sul. O veículo transportava estudantes e professores da Universidade Federal de Santa Maria. O acidente aconteceu nesta manhã. As vítimas seriam estudantes e professores do curso de paisagismo da Universidade Federal de Santa Maria. O acidente aconteceu por volta das 11h15 da manhã, entre os quilômetros 3 e 4, na RSC 453, em Imigrante. O grupo estava indo realizar uma visita técnica ao cactário Horst na cidade. O comando rodoviário da Brigada Militar informou que o veículo transitava no sentido Teutônia a Imigrante quando saiu da pista pelo lado esquerdo, perdeu os freios e acabou descendo na ribanceira. Segundo o Hospital de Teutônia, 18 pessoas deram entrada para receber atendimento na instituição. 5 delas estavam em estado grave. A Universidade Federal de Santa Maria decretou luto oficial de 3 dias, com suspensão das atividades acadêmicas e administrativas. A rodovia ficou bloqueada nos 2 sentidos para atendimento da ocorrência. Realmente muito triste. A gente muda de assunto agora para fazer um giro pelo país com os nossos repórteres. E olha só, várias regiões do país, do Brasil, estão em alerta para o fim de semana por causa dos temporais. Há riscos de inundação em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Quem vai trazer os detalhes de São Paulo agora é o Fernando Jesus. O alerta foi feito pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. A unidade de pesquisa informou que diversas regiões do país devem enfrentar enxurradas, alagamentos, inundações e deslizamentos durante este fim de semana. As regiões Sudeste e Nordeste devem ser as mais afetadas. O risco de eventos hidrológicos é considerado alto em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a previsão é de chuvas de mais de 100 milímetros por dia. E no litoral, essa média pode ultrapassar os 200 milímetros. A previsão de fortes temporais também aumenta a probabilidade de enxurradas, alagamentos e inundações. Inclusive, em São Paulo, os moradores de Santo André e São Caetano já passaram dificuldades nessa madrugada por causa das chuvas. Em Santo André, as ruas ficaram alagadas e a água invadiu algumas casas, provocando prejuízos aos moradores. O nível do rio Tamanduateí ficou bem elevado e próximo de transbordar na cidade. O trânsito amanheceu estável e os moradores enfrentam atrasos nos ônibus. O CEMADEM também fez um alerta de pancadas de chuva e riscos hidrológicos para as regiões norte e nordeste do país. Essa nova frente fria também deve trazer ventos muito intensos durante todo o fim de semana, fazendo com que o mar fique muito mais agitado, com ondas de até 3 metros de altura. Essa frente fria já é considerada a mais intensa do outono e também do ano. E olha, chuvas fortes e alagamentos já foram registrados no Rio de Janeiro. E a previsão é que o tempo fique ruim no estado até domingo. E agora é a vez do Anderson Nascimento trazer os detalhes. O Grande Rio registrou chuva forte em vários pontos na manhã desta sexta-feira. Bolsões d'água foram registrados em todas as regiões da capital, Baixada Fluminense e da região metropolitana. A cidade entrou em estágio 2 às 6h05 da manhã. Trata-se do segundo nível em uma escala de 5, que significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. De acordo com o Climatempo, uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro e desloca pelo estado, causando mudanças significativas em todas as regiões fluminenses. A previsão indica que a chuva acumulada pode superar a média mensal de 112,8 milímetros. O Centro Nacional de Monitoramento emitiu alertas para situações de grande risco por causa dos temporais previstos para o Sudeste entre a sexta e o domingo. O alerta mais alto no relatório do CEMADEM é para Petrópolis, na região serrana. O subsecretário de Estado de Defesa Civil orientou aos cidadãos, em caso de chuvas fortes, procurar um local seguro. Nas comunidades mais vulneráveis, o morador precisa estar atento aos pontos de abrigo já pré-definidos. Também é possível se cadastrar no número 40
0199 através de um SMS com o CEP da residência, que assim, em caso de ameaça de chuva forte, uma mensagem será enviada com um alerta da Defesa Civil. Bom, a gente vai dar uma pausa no nosso giro de repórteres para falar mais sobre esse assunto tão importante e principalmente sobre os cuidados que devem ser tomados. Nós vamos conversar agora com um especialista, né? O nosso convidado é o Tenente Ramatuel Silvino, ele que é porta-voz da Defesa Civil. Seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Estar com vocês aí para poder ajudar um pouquinho, passar um pouquinho. Com certeza, uma ajuda muito bem-vinda. E olha só, nesse final de semana, né, é um final de semana realmente de risco, como há a previsão. Como a Defesa Civil está se preparando para esse final de semana? Bom, a gente teve um pequeno problema aí no sinal, no contato com ele. Daqui a pouco a gente volta a tentar a falar com a Defesa Civil, como eu disse, para pegar informações, dicas para esse final de semana que está em alerta para vários estados. Bom, vamos mudar de assunto então por enquanto, porque agora eu vou mostrar aqui uma história chocante. Um cliente foi baleado dentro de uma agência bancária e infelizmente acabou morrendo. Mas o mais impressionante de tudo é que o suspeito de ter cometido o crime é o segurança do banco, que acabou sendo preso. A câmera de segurança gravou toda essa ação. E quem vai trazer informações agora é o Cleiton Rodrigues, lá da Bahia. O caso aconteceu em Dias Dávila, na região metropolitana de Salvador. A vítima, um homem de 43 anos, foi baleado dentro de uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. O segurança da agência, suspeito de ter cometido o crime, foi preso. De acordo com a Polícia Civil que investiga o caso, testemunhas relataram que a vítima discutia com o gerente da agência quando o segurança interveio e os dois começaram a brigar. Em determinado momento, o homem que morreu agrediu o segurança que efetuou os disparos. A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Por meio de nota, a Caixa Econômica Federal informou o seguinte, que lamenta o caso e disse prestar solidariedade à família do cliente e que vai fornecer informações necessárias para cooperar com as investigações da polícia. Por meio de nota, a defesa do segurança informou o seguinte, abre aspas, que ele agiu dentro dos limites da legalidade, intervindo diante de um cliente descontrolado que ameaçava e agredia os atendentes da Caixa Econômica Federal. Ao tentar conter a situação, ele também foi agredido com um soco no rosto pelo referido cliente, que partiu para cima dele de forma violenta. Ainda de acordo com a defesa, diante da possibilidade de ser desarmado, ter a própria vida colocada em risco, bem como a vida dos atendentes e demais clientes, o segurança realizou um único disparo com o intuito exclusivo de conter a injusta agressão. A defesa ainda informou que não houve em momento algum a intenção por parte do segurança de matar o homem, mas sim de preservar vidas, agindo em legítima defesa própria e de terceiros. Bom, e um homem foi condenado a 9 anos de prisão no Mato Grosso do Sul. O motivo foi que ele matou uma mulher e atropelou outras 5 pessoas quando participava de um racha em uma movimentada avenida. Quem vai trazer os detalhes agora dessa história também chocante e também triste é o Wellington Pael. A condenação saiu 3 anos após o acidente que aconteceu no dia 16 de abril de 2022. A denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual aponta que William Goss Abade, de 39 anos, e Oliver Richter Ferreira Siebra, de 22 anos, teriam tirado um racha na Avenida Júlio de Castilho, em Campo Grande, capital aqui do Mato Grosso do Sul. Essa via costuma ser bastante movimentada durante o dia, mas quando o acidente aconteceu era madrugada e na pista havia somente os 2 carros que eles estavam. Desde a fase inicial do processo, laudos periciais e depoimentos indicavam a participação da dupla em uma disputa de velocidade. No momento da batida, o velocímetro do carro de William travou em mais de 100 km por hora, quase o dobro da velocidade permitida na via. Além dele, tinham mais 6 pessoas dentro do carro. 5 ficaram feridas e Roberta da Costa Coelho, de 25 anos de idade, morreu na hora.
Ela e William não se conheciam. Roberta pegou carona com ele quando saía de uma tabacaria. Em 2023, foi decidido que o caso iria a júri popular. William e mais 3 das vítimas foram ouvidas durante a audiência no tribunal do júri e negaram a disputa de racha. Na versão deles, o que aconteceu foi um acidente quando William tentou desviar de uma curva e perdeu o controle do veículo batendo em um poste. Os jurados decidiram então desclassificar o crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar, para homicídio culposo qualificado na direção de veículo automotor, além de lesão corporal contra 5 vítimas. A pena dele é de prisão em regime fechado, suspensão da habilitação e proibição de obter nova permissão para dirigir. A defesa vai recorrer da decisão. Já Oliver, que estava em um gol, afirmou ao júri que mesmo com os carros encostando um do lado do outro na pista antes do acidente, não houve convite para a racha. Ele seguiu pela avenida quando deu seta para virar para outra rua, mas antes disso, reduziu para esperar que o Ford Ka, em que estava o William, passar porque ele estava em alta velocidade. Oliver respondia por omissão de socorro, disputa automobilística e condução de veículos sem habilitação. Mas como o júri desclassificou os crimes que eram atribuídos a William, essas acusações que haviam contra Oliver também foram desconsideradas. E ele acabou condenado a 1 ano e 6 meses de prisão e teve a carteira de habilitação suspensa. Olha, e agora uma notícia mais agradável, né? Já que hoje é sexta-feira. Um grupo de golfinhos apareceu ao lado, né, de remadores. Isso aconteceu na Baía da Guanabara, lá no Rio de Janeiro. E nós vamos voltar a falar com o Anderson, que vai mostrar as belas imagens. Na manhã da última quinta-feira, por volta das 7h30 da manhã, remadores de canoa havaiana foram presenteados pela aparição de um grupo de diversos golfinhos. A cena aconteceu na altura da Prainha da Glória, na Baía de Guanabara. Segundo informações de especialistas, os animais são de espécie nariz de garrafa e estavam na costa do rio aproveitando para se alimentar. A espécie costuma frequentar baías costeiras durante o verão e o começo do outono. Geralmente, eles nadam em grupo durante a madrugada ou no início da manhã. Os golfinhos nariz de garrafa podem chegar até 3 metros de comprimento e costuma pesar mais de 200 quilos. Ao contrário do que muitos pensam, a Baía de Guanabara não está morta. Ela possui muita vida, como peixes, e esses golfinhos entram para se aproveitar disso. Os remadores aproveitaram o momento para apreciá-los de camarote. Realmente um momento único e deve ser apreciado mesmo. Vamos mudar de assunto? Olha só, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar recursos contra a decisão que tornou réus 3 deputados por suspeita de desvio de dinheiro de emendas parlamentares. O relator do caso, o ministro Cristiano Zanin, votou para rejeitar os pedidos. Vamos ver. Os recursos foram apresentados pelas defesas de 3 deputados: Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa. Os ministros da primeira turma do STF analisam os recursos contra a decisão que os tornou réus. Eles são suspeitos de desvios de dinheiro de emendas parlamentares. Na denúncia apresentada ao Supremo, a Procuradoria-Geral da República afirmou que, em 2020, o grupo pediu ao então prefeito de São José de Ribamar, no Maranhão, o pagamento de propina de R$ 1.660.000. O dinheiro seria uma contrapartida à destinação de recursos públicos federais de mais de 6,5 milhões ao município, por meio de emendas patrocinadas pelos parlamentares denunciados. Segundo a PGR, a prática de envio de emendas após solicitação de vantagens indevidas se repetiu em outras cidades. O caso estará sob julgamento até o dia 11 de abril, se não houver pedido de vista, que concede mais tempo de análise ou de destaque, que leva o caso para o plenário presencial. Mais de 2 milhões de pedidos estão na fila do INSS, aguardando por análise. E a espera média é de 42 dias. Vamos conferir. Mais de 2 milhões de pedidos estão esperando análise para a concessão do benefício do INSS. De acordo com o governo, o aumento na fila se deve principalmente a 3 fatores: a greve dos servidores no segundo semestre de 2024, falta de documentação e pedidos refeitos depois de serem negados. Os números são de dezembro de 2024.
O presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto, disse que o tempo de espera vai começar a cair com o uso de inteligência artificial, o remanejamento de servidores e a contratação de concursados. Essa foi a primeira vez que o número ultrapassou os 2 milhões no atual governo. Atualmente, o tempo de espera está em 42 dias. Agora uma notícia importante aí que, para você que nos assiste, né, também é beneficiário do INSS, a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas, beneficiários, né, de auxílios do INSS, como eu disse, deve injetar mais de 70 bilhões de reais na economia. O Ministério da Previdência Social afirmou que o pagamento vai beneficiar aí cerca de 35 milhões de pessoas. Vamos conferir. A primeira parcela do 13º salário dos aposentados do INSS vai ser paga de 24 de abril a 8 de maio. E a segunda parcela vai de 26 de maio a 6 de junho. As datas são definidas com base no dígito final do número de inscrição social e com base na renda do beneficiário. Quem ganha apenas o salário mínimo começa a receber antes de quem recebe mais que o mínimo. O decreto com a antecipação do 13º do Instituto Nacional do Seguro Social foi assinado nesta quinta pelo presidente Lula, durante evento que apresentou o balanço do governo até agora. A antecipação do 13º deve injetar 73 bilhões e 300 milhões na economia e vai beneficiará mais de 34 milhões de pessoas. Este será o 6º ano seguido em que os segurados do INSS vão receber o 13º antes das datas tradicionais, em agosto e em dezembro. Em 2020 e 2021, o pagamento aconteceu mais cedo por causa da pandemia de Covid-19. Antes do pagamento, o extrato com os valores e as datas de pagamento do benefício estarão disponíveis no aplicativo Meu INSS. A consulta também pode ser feita pelo site do Instituto. Olha, vamos falar de segurança agora. As mortes de crianças e adolescentes pela polícia, mais que dobraram nos últimos 2 anos. E no mesmo período, o levantamento que foi feito, né, mostra que aumentaram os números de policiais mortos. A cada 3 crianças e adolescentes mortos violentamente em São Paulo, um foi assassinado pela polícia. Segundo o levantamento do Unicef e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, crianças e adolescentes negros são quase 4 vezes mais vítimas de intervenções letais da PM do que os brancos. O número de crianças e adolescentes mortos no estado de São Paulo por policiais militares em serviço mais do que dobrou em 2 anos. O levantamento apontou que 77 jovens entre 10 e 19 anos morreram em intervenções policiais no estado paulista no ano passado, enquanto em 2022 foram 35 vítimas com isso, o aumento foi de 120%. Os dados são do estudo As Câmeras Corporais na Polícia Militar do estado de São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública diz que não compactua com desvio de conduta e que ampliou em 18% o número de câmeras. Por outro lado, o número de mortes de PMs também cresceu, segundo pesquisa do Fórum. Os dados coletados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo e pelo Ministério Público mostraram um aumento de 133% nos óbitos desde 2022. O relatório informa que 14 policiais morreram no ano passado e há 2 anos foram registradas 6 mortes. Olha, e outra notícia de utilidade pública. O governo federal vai ampliar o programa destinado à compra da casa própria, isso para beneficiar, né, pessoas da classe média. E as famílias com renda de até R$12 mil vão poder financiar um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida vai incluir famílias com renda até R$12 mil no benefício para a compra da casa própria. O benefício era válido para quem tinha renda familiar de até R$8 mil mensais. O governo Lula espera beneficiar 120 mil famílias com essa linha adicional de financiamento. Segundo o Ministério das Cidades, os juros projetados de 10,5% ao ano estão abaixo dos praticados no mercado. Essa será a faixa 4 do programa que prevê que o valor do imóvel pode ser de até R$500 mil e financiamento em até 35 anos.
ainda não foi informado quando as novas linhas de financiamento estarão disponíveis e se o financiamento valerá apenas para famílias que ainda não têm imóvel registrado, como acontece nas demais faixas. Vamos agora com os destaques internacionais e outra notícia triste. Olha, pelo menos 9 pessoas morreram no naufrágio de um bote no Mar Egeu. As vítimas eram migrantes que tentavam chegar à ilha grega de Lesbos, um ponto de entrada para a União Europeia. Vários migrantes morreram afogados no Mar Egeu, na costa da Turquia, quando um bote inflável virou. A guarda costeira turca conseguiu resgatar 25 sobreviventes e vários corpos, mas os trabalhos de buscas continuavam na área do naufrágio. O acidente ocorreu em águas próximas ao distrito turco de Ayvasik, no noroeste do país. As praias da região ficam a menos de 10 quilômetros da ilha grega de Lesbos. Segundo a polícia portuária grega, um naufrágio semelhante deixou pelo menos 7 mortos, incluindo 3 crianças, em águas gregas próximas, e 23 pessoas foram resgatadas. Uma fonte da guarda costeira turca disse à AFP que são 2 acidentes distintos. Naufrágios são comuns durante essas viagens perigosas entre a costa turca e as ilhas gregas próximas, como Samos e Lesbos, pontos de entrada para a União Europeia. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, quase 400 migrantes desapareceram ou foram recuperados mortos no Mar Mediterrâneo em 2025. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira um pacote de pesadas tarifas comerciais a países de todo o mundo, na maior ofensiva protecionista do país desde 1930. A gente tem noticiado isso ao longo da semana. Em resposta, agora, a China anunciou retaliações nessa guerra comercial. Todos os produtos americanos vão ter a mesma taxa que a imposta por Washington. A China anunciou nesta sexta-feira que vai aplicar tarifas de 34% sobre todas as importações de produtos dos Estados Unidos a partir de 10 de abril, como resposta às tarifas de Washington sobre produtos chineses. O Ministério das Finanças afirmou que a tarifa será aplicada para todos os produtos importados dos Estados Unidos, para além da tarifa alfandegária que é aplicada atualmente. A pasta ainda anunciou que vai aplicar controles de exportação sobre 7 minerais das terras raras, entre eles o gadolínio, utilizado em ressonâncias magnéticas, e o ítrio, utilizado em produtos eletrônicos. Além disso, o Ministério afirmou que vai levar o caso à Organização Mundial do Comércio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desencadeou nesta semana uma guerra comercial global com um anúncio de tarifas mínimas de 10% sobre as importações de todos os países do mundo e impostos adicionais aos principais parceiros comerciais de Washington. Olha, e as Nações Unidas afirmaram nesta quinta-feira que o mercado global de inteligência artificial, a IA, deve alcançar 4 trilhões e 800 bilhões de dólares. Isso dá mais ou menos 27 trilhões de reais. Até 2033, isso também deve impactar 40% dos empregos. Aí um alerta perigoso em todo o mundo. O mercado global de inteligência artificial deve alcançar 4 trilhões e 800 milhões de dólares, cerca de 27 trilhões de reais, até 2033. É o que diz o relatório da ONU Comércio e Desenvolvimento, publicado nesta quinta-feira. O texto lembra que a tecnologia transforma as economias, criando uma variedade de oportunidades, mas também traz riscos de aprofundar as desigualdades. De acordo com o documento, o uso da IA poderia afetar 40% dos empregos em todo o mundo, gerando ganhos de produtividade, mas também trazendo preocupação sobre a automação e a perda de postos de trabalho. Enquanto as ondas tecnológicas anteriores impactaram sobretudo a classe operária, a ONU ressalta que com a inteligência artificial, setores que implicam tarefas cognitivas estão mais expostos. Isto significa que a mão de obra das economias avançadas será mais afetada. No entanto, estas economias estão mais bem posicionadas do que as emergentes e as de baixa renda para aproveitar as vantagens da inteligência artificial. A ONU afirma que a situação é similar em relação à inteligência artificial generativa. Mas esse tipo de tecnologia poderia oferecer um potencial maior de aumento da mão de obra do que a automação, especialmente em países de rendas baixa e média.
A inteligência artificial generativa é um ramo da IA que cria conteúdo novo, como textos, imagens, vídeos, músicas e áudios. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como acontece todo dia, é o Caio Veríssimo. Boa tarde, Caio, por favor, entre em nosso estúdio. Caio, seja muito bem-vindo, sempre um prazer recebê-lo aqui. Caio, vou começar com uma pergunta até meio pessoal, né? Você tem tatuagem, Caio? Não. Não tem tatuagem. Mas você faria uma tatuagem do seu time do coração? Por mais que eu goste do meu time, eu não teria essa coragem, Kleber. Eu também não, mas parece que tem gente que tem, né, Caio? É verdade, Kleber. Bom, mais uma vez, uma boa tarde a você, uma boa tarde a todos que nos assistem. Bom, Vila Nova criou um concurso chamado Tigrão na Pele, onde 10 pessoas que fizerem a tatuagem do escudo do time vão ganhar um prêmio, veja só. O Vila Nova, campeão do campeonato goiano desse ano, inovou na interação com seu torcedor e, em parceria com o patrocinador master do time, criou uma campanha pra lá de inusitada chamada Tigrão na Pele. Para participar, primeiro o torcedor deverá deixar um depoimento dizendo a importância do time em sua vida e história. Os 10 melhores comentários definirão os vencedores. Mas é aí que entra a parte inusitada da história. Esses 10 vencedores do concurso serão tatuados com o escudo do Vila Nova e a logo da patrocinadora, em um evento que vai acontecer neste sábado. Como prêmio por esta loucura de amor ao time, os 10 torcedores receberão ingressos para todos os jogos do Vila Nova como mandante por todo o período da parceria entre o time e a marca. E aí, seu time mereceria uma loucura de amor desse tamanho? Meu Deus, cara, o escudo até que vai, mas o logo da patrocinadora. Não tem como, né? Bom, e como sempre, né, todo final de semana, né, agora começou o Campeonato Brasileiro, então tem bastante jogo aí e o Caio vai trazer a lista dos jogos, né, Caio? Isso aí, Kleber, vamos lá. Bom, abrindo essa segunda rodada do Brasileirão, no sábado nós teremos 2 jogos às 18h30. O Corinthians vai receber o Vasco na Neoquímica Arena, em São Paulo, e o Ceará vai encarar o Grêmio na Arena Castelão, em Fortaleza. Mais tarde, às 21 horas, fechando a rodada de sábado, o Botafogo vai receber o Juventude no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Já no domingo, nós temos 2 jogos às 16 horas. O Atlético Mineiro vai receber o São Paulo no Mineirão, em Belo Horizonte, e o Fluminense vai encarar o RB Bragantino no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. E mais tarde, às 18h30, serão 4 jogos. No interior de São Paulo, Mirassol vai encarar o Fortaleza no estádio Campos Maia, em Mirassol. Já em Porto Alegre, o Internacional vai enfrentar o Cruzeiro, no estádio Beira-Rio. E em Salvador, o Vitória vai duelar contra o Flamengo, no estádio Barradão. E fechando os duelos das 18h30, em Recife, o Sport recebe o Palmeiras, na Ilha do Retiro. E às 20h30, o Santos vai enfrentar o Bahia, na Vila Belmiro, fechando os duelos assim da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Kleber. Tá certo, Caio. Grandes jogos aí. Tem 3 que eu queria seu palpite, 3 clássicos rapidinho. Primeiro, Corinthians e Vasco no sábado. Corinthians é muito favorito para essa partida, eu acredito que 2-0. E agora no domingo também, outro grande clássico, Atlético Mineiro e São Paulo. Aí eu acho que já vai dar o São Paulo. São Paulo está num bom momento, ganhou na Libertadores 1-0 para o São Paulo. E para finalizar, outro jogão também, Internacional mandante, né, contra o Cruzeiro? Bom jogo, 2 equipes que estão bem no campeonato, mas eu acredito que o Inter ganha de 1-0 esse jogo. Se não me engano, acho que é o Cruzeiro que é o mandante. Não, é o Inter mesmo. Tá certo, então vamos conferir na segunda-feira se o Caio acertou ou não. Muito obrigado pelas informações, Caio. Valeu, Kleber, um abraço, até mais. Grande abraço. Bom, a edição de hoje teve a Elisete Jesus na geração de caracteres e o Valdeci Augusto na câmera. E nós ficamos por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.